Fala pessoal, tá começando mais um Lancast aqui, o seu podcast cristão. Seja muito bem-vindo, me chamo Axel Pontes. E eu sou Jean Carioca e você está assistindo a gente aí pela Twitch TV. Não esquece de ativar o sininho, seguir a gente, comentar. E você que quer ajudar a gente, tá o QR Code aí. Vem se unir a gente para participar também mais próximo de nós. Nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial, cara, um homem de Deus mesmo, cara sensacional. Ele é líder de missões da B1, líder do Ministério de Universitários. O cara também é líder de futevôlei aqui do Recreio. Isso aí já é demais. Monstro demais, cara. Nosso convidado de hoje, Yuri Saraiva. Seja muito bem-vindo, irmão. Seja Obrigado. muito bem-vindo aqui. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pela confiança. Bater esse papo vai ser bem legal. A única coisa que ele mentiu foi sobre liderar no futevôlei. Até essa parte ele foi bem, mas depois, futevôlei eu sou um aprendiz. Acho que você é um eterno aprendiz. O homem é muito modesto mesmo, né? Eu sempre falo, futevôlei é um lugar que você aprende a ser humilde, né? E ali eu aprendo a ser humilde. Exatamente. Muito bom. Bom, vamos começar, cara. Eu quero primeiro pedir para você contar um pouquinho da sua história, de como foi a sua trajetória cristã, né? Como se você sempre veio do berço cristão ou você se converteu depois de um tempo, como que foi? Então, hoje eu tenho 34 anos, né? Eu não nasci num berço evangélico, cristão, muito pelo contrário, fui criado no subúrbio, ali em Cascadura, Madureira, cresci naquela área ali, sou criado ali, 21 anos morando lá. Aí fui morar em Brasília, trabalho, eu servi o Corpo de Fuzileiros Navais, fui servir lá. Meus pais, nesse ínter, eles vieram morar no Recreio. Aí eu fiquei lá alguns anos, quando eu voltei, meus pais estavam morando aqui. Foi lá em Brasília, onde eu já estava vivendo a vida bem doida mesmo. Eu já fumava maconha desde 16 anos, e lá essas coisas, o contato com outras drogas também foi muito visceral, e o álcool principalmente, foi muito assim, latente. Mas foi lá também onde eu sempre digo, eu cheguei no fundo do poço. Aí quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde descer. Aí foi onde o Senhor me resgatou, e eu num culto, né, dentro do quartel, tinha um culto toda quinta-feira, na hora do almoço ali, o almoço é bem estendido, né, de 11h30 até 1h. Aí nesse intervalo, nas quintas-feiras, de tanto insistir um amigo lá, eu fui. E aí eu aceitei Jesus, né? Pela primeira vez. Porque eu aceitei Jesus várias vezes depois. Aceitou de verdade. Eu aceitei de verdade. É aquela coisa de cai, levanta, né? No processo. Aí a semente ficou, comecei a ir para a igreja, acabei me afastando naquele processo lá, só que ficou uma semente. Aí eu voltei, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, meus pais estavam morando aqui no Recreio, eu procurei uma igreja família, e foi onde eu encontrei a minha antiga igreja, que era a Assembleia de Deus, Ministério da Colheita. Pastor Gemilson, grande homem de Deus, me acolheu ali, nessa família. Aí eu, como eu disse, eu não vim de uma família cristã, meus pais eram kardecistas, e todo esse meu testemunho foi mudando, né? Meu estilo de vida foi mudando. Processo, né? Foi um processo, né? E aí já não saía mais todo final de semana, ficava 2, 3 dias fora, já não tinha uma rotatividade de mulheres na minha casa, acompanhadas por mim, que meus pais eram bem liberais. Isso foi mudando, as minhas amizades foram mudando, fui me aproximando de pessoas que estavam querendo viver algo melhor. E nisso eu acho que meu testemunho foi também gerando fome nos meus pais, e eu ia para a igreja, tô indo e tal. Mas se eu só voltar um pouquinho, que eu sempre conto isso, um dia eu indo para a praia, voltando, eu falei assim, eu quero voltar uma igreja família. Aí voltando da praia, né, tava ali na bicicleta, tava escurecendo, e aí foi quando as luzes vão se acendendo, né, da rua, né? É normal, não foi nada sobrenatural, não. Foi algo natural, mas eu vi o sobrenatural no natural. Que eu passei em frente a essa igreja, que eu nunca tinha visto, na rua onde eu morava, com meus pais aqui na Estrada do Pontal, no Recreio. Aí acendeu o letreiro e eu vi, culto da família, sexta-feira. Era umas 6h, 15 para as 6 por aí, o culto era às 8. Falei, eu vou nessa igreja. Aí cheguei em casa, troquei de roupa. Era pra ser. Aí fui, peguei a Kombi, fui pra igreja. Kombizinha. De Kombi, isso foi em 2012. Foi bom demais, cara. Caramba. Isso foi em 2012, e aí, cara, lá eu fui abraçado, fui transformado, e aí Deus foi me tratando, né? E aí, nesse caminho, nessa mudança, meus pais começaram a caminhar junto também. Eles iam sexta-feira pro centro kardecista, e no domingo eu comigo pra igreja. Falava, tô indo, vou tomar banho, que aí hoje eu vou, hoje eu não vou. E aí nesse caminho, né, Deus foi alcançando meus pais, consegui batizá-los,
Benção. Nossa, cara. Em 2017 o Senhor me levou para Atitude, onde eu estou hoje, né? Foi Ele que abriu essa... Nem foi uma porta, foi uma janela. Né? E tenho crescido bastante lá, mas sou muito grato pelo processo de onde Deus me resgatou e cuidou de mim nessa primeira fase da minha vida, que foi hoje é a Igreja do Pontal. Né? Meus pais estão lá, meu pai é quase diácono já, consagrado, tá lá, seja serve, minha mãe tá lá também, super envolvidos. Então esse é um pouco do meu testemunho, assim, desse início, né? Tive contato muito cedo com a droga. Desde a sua conversão lá em Brasília até aqui, até... Cara, em Brasília foi 2010, 2011, por aí. Então tem uns 10, 12 anos aí que eu tô nessa caminhada. Legal. Desde os meus 22, 23 anos, mais ou menos. Pegada forte. Legal. Foi um pouco mais depois do Juim, né? Eu me converti com 18 anos. Sim, a minha conversão foi bem diferente. Porque eu não tava... Eu ia pra igreja, na verdade, através de um convite de um amigo meu, provavelmente ele tá assistindo aí. Ele me convidou para ir na igreja, aí eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Comecei a ir na igreja, só que a primeira vez que eu fui na igreja era uma igreja ponte de adolescente. Era uma igreja totalmente jovial, tinha muitos jovens. E aí eu saía, gostava de sair, curtir, ir pra balada, e aí queria ficar com as garotas e tal. Quando chegava lá, muita garota. Eu falei, aqui, pra que eu vou sair? Vou ficar aqui. Raimundo, né? Não, eu fiquei 3 anos assim, cara. Eu saía, no final de semana, eu saía no sábado, passava de madrugada, chegava em casa, comia, tomava um café, tomava um banho e ia pra igreja depois. Isso aconteceu muito comigo também. Saía sábado à noite, ia pra lá, pra domingo, tava na escola bíblica dominical. Meio saqueado, mas eu tava ali, que eu sabia que eu precisava de algo. Tu era mais hardcore, né? Eu precisava de algo. Eu tava... pô. Não. Era um negócio mais trash. Pô, não, eu ia pro Olimpo, eu via show, caralho. E aí eu fiquei nesse tempo, nesse processo. E, cara, minha conversão foi um baque que eu tomei. Um baque assim, mas foi bem positivamente, né? Eu fiz a minha festa de 18 anos. Foi um festão. Como eu não era da igreja, né? Não tinha me convertido nem nada, eu só ia por ir. Então eu fui pra igreja, fiquei lá nesse tempo. E aí eu saía fazendo amizade, conhecendo todo mundo. E aí, minha festa de 18 anos, eu chamei todo mundo da igreja pra ir na minha festa. Fora teus amigos que estavam que não eram. Fora meus amigos que não eram. Cheguei lá, era na quinta-feira. Cara, foi muita gente, foi todo mundo. E aí, bebida, tudo à vontade, né? Não era da igreja, então, bebendo. Cara, mas todo mundo começou a beberam, que não sei o que, dançaram. E aí, passou, assim, acabou a festa na quinta, fizemos o pós-festa na sexta, no sábado, e foi na outra semana, continuamos fazendo, ficamos direto, toda semana, todo final de semana a gente fazendo. Todo mundo da igreja começou a sair, cara. Os adolescentes começaram desviando todo mundo. Começando a se desviar. O ponto de tirar a pessoa da igreja. Eu tirei todo mundo da igreja, misericórdia. Aí todo mundo começou a sair da igreja e ir lá saindo. Aí, e eu continuava, né? Porque eu não tava indo por ir, porque eu gostava de ir na igreja e tal, mas não tinha compromisso nenhum. Então eu continuava indo. Mas quem era firme, quem tava lá firme, saiu todo mundo e ninguém voltava. Não voltava, né? E aí chegou um líder dos adolescentes lá, me chamou no canto para conversar. Anderson até faleceu. Sentou do meu lado e falou, cara, eu queria conversar contigo. Eu, não, tudo bem, já tinha feito 18 anos. Ele, claro, o processo dos adolescentes, acabar de 18 anos, você tinha que descer pro tempo, que tinha um prédio anexo. Né? Ele, eu queria conversar com você, você é um cara muito extrovertido, muito gente boa, todo mundo te conhece, todo mundo gosta de você, gosta de estar perto de você, você influencia muita gente. Só que, infelizmente, você tem influenciado as pessoas, não pro lado bom, mas pro lado negativo. A tua influência, tá utilizando a sua influência para afastar as pessoas da igreja. Cara, quando ele falou aquilo, foi como uma faca no coração, cara. Nossa, eu comecei a chorar, porque eu caí em si, né? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo, cara? Você não tinha consciência do que tava fazendo. Eu não tinha consciência, porque pra mim era normal, porque eu vivia essa vida. Então, pra mim era normal sair, zoar, e depois de ir na igreja, era normal. Então, eu não tinha essa consciência. E aí, quando ele falou aqui comigo, eu fiquei desesperado. Não é possível, cara. Não é possível isso acontecendo comigo. E aí, foi a partir desse momento que comecei a me converter. Eu falei, cara, eu quero mudar de vida, eu quero ser diferente. E acabou que depois disso, quando eu me converti realmente,
eu comecei a fazer uns cultozinhos, né? Tipo célula lá em casa, e aí eu fui fazer um churrasco, chamei a galera geral. Foi resgatando as ovelhas afastadas, afastadas, né? né? Usei a mesma estratégia, um churrasquinho, coisa Agora lá em pode casa. fazer festa toda sexta-feira de boa. agora Já mudou o pecado, Já, super abundou a Pô, graça. cara, mas graças a Deus, assim, todo mundo voltou, todo mundo começou a... E foi a bênção que Deus me usou através dessa estratégia para abençoar outras vidas. Tinha um casal, uma das jovens, os pais dela eram pastores e se afastaram da igreja por uns problemas. E, pô, a gente foi fazer essa reunião na casa dela, cara. Os pais dela se voltaram para Jesus, aceitaram ele. Tipo assim, se entregaram, ver eles, assim, já senhores, já chorando, cara, ajoelhado. E, pô, a gente me senti muito bem mesmo. Então, foi assim, foi bem conturbada a minha conversão, mas foi bem assim. Bem loucura, bem loucura. A minha é um pouco bem mais tranquila, né? Eu sou, na verdade, obreiano, né? Criado na Assembleia, meus pais sempre foram evangélicos, né? E, assim, nunca tive tanto contato, assim, como vocês tiveram, de curtir, isso aqui lá. Até era meio Raimundo. Cheguei na fase dos 13, 14, comecei a querer namorar na igreja. Na época, pô, não sei se tem até hoje, não sou mais da Assembleia, não sei como é que é. Visitar as igrejas, né? Tinha que ir lá, vamos pra igreja tal. Aí vamos embora. Imagina pra igreja pra ver Network, né? Network. Conhecer as menininhas. Naquela época, assim, pô, não tinha o que tem hoje, tanta tecnologia, não tinha um WhatsApp. Falava assim, pô, me passa teu MSN pra te conhecer melhor. E era mais isso, entendeu? Eu não tinha tanto contato, porque, tipo assim, a minha família sempre foi muito... Mas assim, não é ser fechada, né? Mas como eu nasci no meio cristão, eu não tive muito, amigos que fossem fora da igreja. Até tive colegas de escola fora disso, mas nunca cheguei a me desviar. Fui muito Raimundo, isso é verdade. Tava na igreja, tava mais Deus, focava no coração. Pô, gente, o Espírito Santo, né? Pô, gente, tu tá errado, cara. Não dá pra tu tá fazendo isso. E eu não, dá pra chegar até ali. Tem uma hora que Jesus me puxou, mostrou a verdade. Sempre assim, tem uma hora, né? Sempre. Eu acho que, assim, eu não cheguei a levantar a mão, aceito Jesus. Eu acho que por dentro, assim, como eu já fui criado, assim, eu senti, falar, cara, é verdade, é hora de eu mudar, é hora de ter uma só identidade. Porque eu era, por exemplo, conheci o Yuri, pô, já era loucão. Conheci o Axel, pô, já tranquilo. Pô, assim, eu era várias personalidades, mas na hora de decidir... Se adaptava cada Na hora um de decidir, falar, irmão, se eu sou brincalhão, se eu sou zoeira, se eu sou extrovertido, eu vou ser assim dentro da igreja, em qualquer lugar que eu vou ser, e ponto final. E minha vida foi muito mais tranquila do que de vocês. Eu gosto de ouvir a experiência mais de vocês aí. A pessoa que tira as pessoas da igreja aqui do meu lado, agora é diferente. Agora... Toda sexta-feira vai ter coisa na casa dele pra trazer o pessoal de volta. Isso. Libertação. Libertação. Mas é bênção. Você contando aí, eu lembrei de um processo que eu tive também em 2016, né? Porque nesse processo mesmo de conversão, né? As coisas vão acontecendo. E essa igreja era bem tradicional. Então, para batizar tinha que estar ali. Sim, assistia até os cursos. Tudo. Aí, em 2014, eu vi todos os meus amigos batizando. Eu fiquei malzão. Falei, cara, eu quero me batizar. Aí eu falei, não vou perder, 2015 eu vou me batizar. Aí eu conversei com o pastor, eu quero me batizar e tal. Então, meu filho, é isso aí. Então, segue o caminhozinho certinho. Aí, em 2015, eu me batizei. Ele fez um batismo, sempre era no final do ano. Aí, ele fez um batismo em abril. Eu me batizei dia 4 de abril de 2015. E aí, só que eu tava com os sonhos meus de propósito. Tava estudando, fiz a prova pra Polícia Militar. E a minha ideia era essa, entrar pra Polícia Militar. Já tava fazendo a faculdade ali de Direito. E eu tinha colocado todas as minhas expectativas nesse concurso, que profissionalmente vou virar e daqui a pouco eu vou crescendo e as coisas vão acontecendo. Eu passo esse concurso, depois faço para outro, Polícia Civil, Federal, minha ideia era essa. Um dia chegar delegado, antes dos 40 anos ser delegado. Então, só que nesse caminho eu passei em todas as etapas, na última etapa, que era o exame de vista, eu fui reprovado. Caraca, era teu sonho, né? Era o meu sonho. E ali eu fiquei mal, fiquei tipo num processo depressivo bem profundo ali durante uns 6 meses. E eu questionando Deus, não entendendo. Só que um dia eu na sala da minha casa, da casa dos meus pais hoje, eu ajoelhado ali numa tarde, sei lá, de sábado, sexta-feira, foi uma sexta-feira. Eu comecei a falar com Deus e ajoelhei, comecei a orar e ali o Espírito Santo me visitou, sabe? Foi um Pentecoste que eu vivi ali. Eu tinha me batizado, mas estava nesse processo de conhecer Jesus realmente de fato, né? A pessoa de Jesus, me relacionar com Ele, não só ir à igreja. E ali, o meu sonho, o meu propósito, Deus, eu até brinco, foi como Paulo caindo do cavalo. Ali foi onde eu caí do cavalo. E ali o Senhor me tratou, quando eu levantei, estava de noite,
Eu falei, vou pra igreja. Eu fui pra igreja, o sermão foi tudo pra mim. Aí eu falei uma frase pra Deus, Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos. Nem o meu propósito. Eu quero viver os seus sonhos e os seus propósitos pra minha vida. Eu não sei como isso vai acontecer, só que eu não tenho forças. Eu não conseguia levantar da cama, aquele processo depressivo mesmo. Né? E eu falei, pô, mas que o Senhor me carregue. Aí o pastor pregou a mensagem toda em cima disso. Aí no final ele foi fazer uma aplicação da mensagem. Aí ele chamou um evangelista e um diácono. Aí me chamou. Aí Do nada. Do nada. Foi pra, tipo assim, eu era pastor William, um homem de Deus, assim, meu amigão. Aí como eu tinha intimidade com ele, ele falou, vou chamar o Yuri aqui. Ele também é um homem muito espiritual, um profeta. Eu creio que Deus usou ele intencionalmente também. Que ele falou, Deus faz assim com a gente. Quando a gente não tem mais força para caminhar, aí mandou o diácono e o evangelista fazer a cadeirinha assim. Aí ele senta, Yuri. Aí Deus carrega a gente. Aí ele começou a profetizar na minha vida. Aí eu caí ali já chorando e foi ali que uma chave virou em mim, assim, sabe? Que é isso, você é radical, não vou mais negociar, porque de vez em quando eu ainda negociava, sabe? Em áreas sensíveis da minha vida. O sexo fora do casamento, a questão da maconha, que era muito difícil, eu ficava 6 meses sem fumar, e depois estava num churrasquinho com os amigos na casa de um amigo, aí passava uma vez, não, 2 não, 5 não, mas na 10ª já, não tinha força. E aí eu tava nesse cai e levanta, né? Cai e levanta. E eu já não aguentava mais ficar nesse cai e levanta. Aí precisou de Deus permitir isso acontecer. Meus sonhos serem frustrados. Mas foi onde virou a chave. Aí veio o ano de 2017, onde eu fui radical com Deus. Aí o Senhor me ligou para atitude. Estou lá há 5 anos. E assim, minha vida tem sido transformada, né? Dia após dia. Né? Foi quando eu entendi o meu chamado, meu propósito, a minha identidade. E eu comecei a caminhar nessa direção. Falei, não, tem um propósito, Deus tem algo para minha vida. Então eu preciso buscar isso. Conhecer mais disso, né? Buscar mais a Bíblia, buscar mais conhecimento, fazer um curso para entender melhor o que eu estou fazendo, o que Deus quer de mim. E Deus foi usando pessoas também para falar, pô, Yuri, você tem um chamado evangelístico. Já tinha um chamado para a rua, sempre gostei da rua, sempre fazia alguma coisa de resgatar as pessoas. Foi quando eu fui entendendo que isso não era só meu, era um ministério que Deus tinha também. Né? Eu fui entendendo Efésios, ali os 5 ministérios, onde eu me cabia para servir a obra e a igreja local. Né? Então, isso que eu ia te perguntar. Foi assim, de uma hora para outra, uma hora para outra não, mas quando você entrou na atitude, foi ali que começou a queimar o seu chamado ou Deus já tinha falado algo contigo sobre isso, sobre missões, e aí ele foi confirmando com umas outras pessoas, falando com você, como que foi? Então, eu sempre fui um cara muito extrovertido, de me comunicar muito facilmente com as pessoas. Então eu sempre tive essa característica desde moleque. Eu sempre fui aquele de juntar os grupos, né? Juntar as pessoas, juntar as tribos. Tinha tribo assim e tal, eu era uma ponte entre as pessoas. Sempre fui assim. Tanto que eu fui do Grêmio na minha escola, no ensino médio e tal, né? Que me chamavam porque eu tinha um trânsito em todos os grupinhos. Os roqueiros, os moleques bad boy lá. Tanto que eu falava, pô, mano, tá bom, já deixa, o fazendo bullying, né? Na época nem existia isso, mas falava, não, mano, tá tranquilo, já foi. Pô, mano, desculpa aí, o cara tá exagerando. E o cara me chamaram pra poder participar dessa chapa e a gente ganhou, porque eu era popular na escola, né? E eu era um cara muito maneiro, falava com todo mundo, jogava bola, então assim, eu sempre tive isso. Aí quando eu fui entendendo na minha identidade, eu falei, não, eu vou usar isso pra Deus também. E eu entendi, cara, que eu saí da rua, né, da bebida, da droga, que eu tinha que voltar pra lá, pra resgatar as pessoas, como aquela mulher samaritana. E assim, meio que inconsciente, essa vontade de mostrar aos meus amigos, às pessoas que eu convivia, e até que eu não conhecia, que estavam nesse mesmo lugar, que Deus tinha me transformado. E aí eu peguei meu pai e minha mãe, a gente começou a ir pra rua. Meus pais estavam nem batizados ainda. A gente fazia uma quentinha e ia para um morador de rua. Toda quarta-feira a gente ia. Caramba, então assim, mas você já estava na atitude ou não? Não, eu estava na minha antiga igreja ainda. Tá? Você já queimava no seu coração. Aí levava o cara, com morador de rua, em situação de rua, levava pra igreja, aí tentava arrumar um emprego pro maluco, e roupa e tal, tentando resolver, abraçar tudo. E aí já tinha essa chama dentro de mim. Que aí eu fui entendendo o que isso significava. Né? Teologicamente, dentro dos 5 ministérios, dentro do meu chamado. Aí quando eu chego na atitude, isso já tá ali dentro de mim. Não, eu quero ir pra rua. Eu quero resgatar as pessoas, eu quero pregar o evangelho. Cara, eu tive esse encontro e eu preciso mostrar às pessoas que existe algo que mudou minha vida.
E tem mudado a minha vida até hoje, vai mudar até Jesus voltar. E aí, quando eu cheguei na Atitude, eu comecei a caminhar no discipulado, porque na visão da igreja e tal, a célula, o discipulado, aí Deus me conectou ao pastor Tiago Gomes, e aí ele começou a caminhar comigo, me discipular ali, me confrontar de algumas coisas que precisava. Eu lembro um dia até hoje, a gente sempre conta que ele pegou meu Instagram, abre teu Instagram aí, Yuri, e tal. Aí ele falou assim, tal. Aí ele falou, ó, você que vai, não vou te falar nada. Aí abriu meu feed e começou a me mostrar essa foto, o que você acha? E essa aqui, o que você acha? E essa aqui, o que você acha? E tinha várias fotos de camisa. E eu malhava pra caramba e tal, era muito, tinha um culto ao meu corpo, né? Então assim, e postava foto sem camisa, mas não na intenção de tentar ninguém, porque era eu e tava há muito tempão lá já. E eu falei, realmente, eu falei, vou apagar. Aí foi apagando. Aí tem uma foto eu e meu pai, assim, sem camisa, mas eu falei, tá vendo essa foto? Não tem problema nenhum. Você tá sem camisa, mas entende que é diferente? O contexto? Né? Eu falei, Aí esse discipulado do confronto foi essencial na minha vida. Porque eu já vinha buscando, entendendo e querendo viver algo. Aí Deus me conectou a uma pessoa que me confrontou. E o discipulado me lapidou para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, viver coisas ainda maiores que eu sei que Deus tem para minha vida. Então, quando eu chego na Atitude, Deus me dá essa ferramenta, essa pressão, e que é o discipulado, para poder pegar aquele carvão e transformar ele num diamante. Então, ali que eu fui lapidado. Aí o Thiago estava terminando o seminário dele, integral pela igreja, ele falou, vamos abrir uma célula junto. A gente abriu uma célula do zero. E todo mundo que eu convidava ia, cara. Todo mundo. Eu tinha uma pai weekend, e aí todo mundo que eu convidava ia. E eu falei, me encontra na igreja, de lá a gente vai. E aí eu convidava 15 para ir 3, 4. Normal, então convidar 20 pessoas, vai Virava 2. a van, na palha. Não, botei já 15 pessoas na van. E o Na Thiago palha. falou van, na Palio. E aí o Thiago morava ali perto do Rio 2 ali. Esqueci o nome do condomínio agora. Mas ali naquela região ali perto do Rio 2, do outro lado. Mais perto do Parque Olímpico ali. No Estrelas, condomínio Estrelas. E aí, cara, iam 15 pessoas na Palio, 12 pessoas. E a célula foi crescendo. Em 3 meses a célula já multiplicou. Tinha 20 e poucas, 30 pessoas. Aí a multiplicação foi para casa dos meus pais, onde eu morava. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fui vivendo a visão da igreja, honrando a visão da igreja. E aí eu cheguei, mano, a gente, o Bion precisa ter um ministério de evangelismo, não tem, tal. E aí eu fui, orando para Deus levantar alguém. Falei, Senhor, levanta alguém. Eu não quero dessa vez. Não, tipo assim, eu não achava que eu poderia me tornar o líder da parada, entendeu? Aí eu trabalhava num lugar, fui demitido, aí eu peguei minha rescisão e fui fazer uma escola de evangelismo. Que até a escola 2414 lá do Céu na Terra. João Paulo é muito meu amigo e tal. Ele conhecia pessoas que me conheciam, caminhavam junto comigo e estava sempre no Rio. A gente se falava, vem aqui e tal, vou pregar em tal lugar. E aí uma vez ele veio na Atitude, no Biuan. Ele falou, mano, vou lançar a escola, tem que ir e tal. E aí ele abriu a porta pra mim, vai, só arruma a tua passagem e as tuas coisas, e vai. E aí eu peguei essa rescisão e investi nessa escola de evangelismo, para entender melhor, aprender mais sobre o meu ofício. Né? O que eu já tinha entendido, sou um evangelista. Eu queimo pelas ruas, vou focar na minha área. Eu vou focar, eu vou investir dinheiro nisso também, para me lapidar, para ter bagagem. Aí eu foi em 2018 isso. Aí quando eu lá ainda, aí o pastor Thiago me liga, Yuri, vai ser você o líder e tal, tudo que você aprender aí, você traz e derrama sobre a juventude, sobre o Biuan. Aí isso foi em dezembro de 2018. E aí em janeiro de 2019 começou o Fora da Caixa, que é o Ministério de Evangelismo do Biuan. Aí ali a gente ia para as ruas, começou a ir para Zefa, que é o lugar onde quando eu vim morar no Recreio eu mais frequentava ali, era Zefa e Olegário. Aí Deus me trouxe de volta para minha Samaria ali, aqui dentro do Recreio, na nossa Jerusalém, né? Eu entendi muito que o seu índio, ele parte de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins, Atos 1:8. Tem muita gente querendo ir por confins sem passar pela Jerusalém. Então eu fui entendendo esse processo, honrar a visão da igreja, fui fazer essa escola de evangelismo. Cara, eu vou trazer as ferramentas, eu fui com esse coração de encher a minha bagagem de ferramenta e expor elas à minha liderança, falar o que eu posso,
Qual é a obra que você está fazendo? Acho que essa geração precisa entender muito isso. Sim, sim. Chegar aos seus líderes e falar, ó, eu tenho ferramentas aqui, mas qual é a construção? Ah, agora é a hora de bater prego, então eu tenho um martelo aqui. Então... Ah, agora é a hora de cortar, pô, eu tenho um serrote. Na hora de bater prego, você não vai ter que pegar o seu serrote. Vai ter que pegar o seu martelo. Então tem muita gente querendo pular etapas e achar que talvez o seu líder, o seu pastor Ceni, não sabe nada, porque você foi numa escola, ouviu algo, mas não, existe uma obra sendo feita, né? Existe o evangelho sendo pregado há 2000 anos e a gente Até faz chegar parte. no local. E o chão que a gente percorre hoje, ele foi né, asfaltado por uma geração anterior, que pode ter errado aquilo ali. Vem no barro, até chegar ao asfalto, irmão, demora. A gente precisa honrar os nossos pais e avós na fé, né? Para que a gente, quando construir algo, a geração que vier também venha a honrar. Você falou uma parada muito importante que é as etapas, né? Eu estava conversando com um colega meu, né? Ele não é da minha igreja, só que ele falou assim, não, Deus tem um dom na minha vida de liderança, pô, vou fazer o evangelismo, eu quero fazer muito, conversar com o meu pastor, pô, mas estou sentindo que ele está meio retraído de me ajudar, que eu quero focar, porque pô, esse é meu dom, Deus me mostrou. Eu falei, cara, é teu dom mesmo? Pô, vambora, cara, foca mesmo. Mas eu falei, mas qual é a tua ideia? O que você passa na tua ideia do evangelismo? Ele, então, agora Deus tá me tocando, pô, tipo assim, tô pensando pra Nova York aí pra ajudar a galera. Eu falei, cara, pra Nova York, mano. A gente tá do teu lado, cara, do teu lado. Aí, não, mas a minha missão é missão exterior, Deus tocou isso no meu coração. Aí eu falei, cara, tipo assim, você ficou chateado comigo, que você não estiver assistindo, peço desculpa. Mas eu falei, mano, não é assim, cara. Tipo assim, onde eu moro, eu falei assim, olha a região aqui do Magarça, do Maravilha. Cara, tem muita coisa, né? Pobre, já. Eu fui mexer pra ele na internet, falei, cara, olha isso aqui, cara. Quantas pessoas você pode ajudar do teu lado da tua casa, vai sair do teu portão, vai ajudar. Uhum. Eu sei que lá fora do país, tem muita gente passando fome. Falei, quer beleza, quer ir, mano? Vai pra Etiópia. Ninguém quer ir, cara. Agora, do lado da tua casa, que mais precisa, você não quer evangelizar? Começa devagar, que você tá falando. O chão, pra fazer o chão, pra chegar até o carro passar em cima, irmão, demora muito tempo, de um dia pro outro. Eu sempre falo que existe um processo. E esse processo, muitas vezes, é como se fosse uma escada. Deus, muitas vezes, ele te fala a tua visão, o teu chamado. Te dá lá, você consegue enxergar o topo da escada. Mas você só vai conseguir ter clareza daquilo que está no topo quando você vai começando a subir degrau por degrau. Exatamente. E você precisa viver o processo. É muito interessante o que você falou, e eu concordo muito. Quando a gente entende o nosso chamado, onde Deus quer nos levar, onde Deus quer nos colocar, a gente precisa viver todo o processo, tudo que fazer em volta do chamado. Porque não adianta você ter um chamado missionário e aí você fala, tá, mas eu quero trabalhar com direito e eu quero viver no escritório e tá lá e tá bom. Sabe? Mas o teu chamado queima por missões, queima por almas. E aí você quer se isolar lá no home office, trabalhar de home office. E assim, vou evangelizar só pelo telefone. E muita gente espera Deus chamar, não, agora você vai lá, mas não vive esse processo, esse aperfeiçoamento. Como você falou, você entendeu o seu chamado, eu preciso entrar numa escola. Eu preciso entrar numa escola de missões e entender como que funciona. Aprender com quem está fazendo, aprender, né? Me submeter. Exatamente. Isso é mais bonito, né? Você se dedicar, falar, cara, isso aqui é o que eu tenho pra mim, eu vou me dedicar, eu vou investir em mim. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou isso porque eu me sinto assim, tenho meu chamado, mas Deus vai me mostrar tudo, vai abrir um leque. Não senta pra estudar, não faz igual Yuri, paga um curso, se dedicar àquilo que Deus te deu o dom, né? Deus vai te dar o dom, sim, sempre. Mas, irmão, se você não buscar, não vai mudar em nada. Existe sacrifício, né? De tudo, não, de aquilo tempo. Que achar rápido, é aquilo que vai botar na tua cabeça, vai, faz. É muito comum isso, até mesmo em volta nos jovens, dessa pressa de querer viver o seu chamado e também de não entender o processo e questionar Deus. Porque o Yuri Saraiva está vivendo o chamado dele, é líder de missões da B1, e, pô, eu tô aqui na igreja já há séculos, há 10 anos, e eu não sou, sabe? Mas ele não quer viver o processo, não quer aprender. Amigo do pastor, amiguinho do pastor. Exatamente. O pastor se deu benzão, tá lá, mas não é, velho. Isso vai muito do nosso coração, do que a gente está disposto a se sacrificar para viver isso. Quando Deus falou comigo no meu chamado, foi exatamente isso, foi o processo. Ele, depois que eu me converti, 1 ano, 2 anos mais ou menos, ele começou a falar comigo,
Porque cara, eu incendiava, eu amava viver na igreja, queria estar lá na igreja. E eu falava, cara, se eu... amor, né? O primeiro amor. Exatamente. Se eu faço tudo isso na rua, eu saio, vou pra noitada, tô dançando, zoando o tempo inteiro, porque eu não posso fazer isso na igreja? Porque eu tenho que ficar lá sentado, assim, braço cruzado. Não, eu quero viver intencionalmente também na igreja. Então, eu comecei a viver esse processo, e aí eu lembro que eu estava no monte uma vez, orando, e aí uma mulher, cara, do nada, ela apareceu, falou com um amigo meu, tava assim, um pouco mais distante, nessa distância, falou com ele, e eu tava ali orando e tal, aí eu vi só, tipo, o pezinho dela, assim, falando com ele. Aí, beleza, eu fechei meu olho de novo, daqui a pouco ela veio, porque ela tava orando por ele já há um tempão. Aí, daqui a pouco ela veio, colocou a mão assim no meu ombro, aí eu olhei pra cima, né? Aí ela, ó, Deus tá me falando que você tem um chamado pastoral. Falou só isso e foi embora. Pô, comigo foi só isso. Pô, só? Foi meia hora com meu amigo. Pô, Foi só isso, Deus? Eu falei, que isso, Uma cara? palavra? Vai nem orar por mim aqui, não? Me dá o fogo aí, a unção, derrama. Caraca, ficou orando um tempão lá pela mulher e pelo cara. Aí ela falou comigo, eu absorvi aquela palavra. E aí desci do monte, aí vivi Mas e tu tal. recebeu no momento ou só ficou meio Não, triste? eu recebi, porque eu queria viver aquilo, né? E aí eu recebi aquilo, aí eu desci, aí a primeira coisa que eu fui lá na minha igreja, tinha uma escola de missões. E eu falei, tudo que tinha eu queria fazer, queria estar envolvido, todo o curso que tinha, escola, eu queria estar envolvido. Aí eu entrei nessa escola de missões, e aí lá, cara, assim, Deus trouxe ainda mais clareza. Como eu falei, eu subia um degrau da escada, e aí eu entendi mais claramente, né, uma clareza maior do que aquilo que Deus tinha para mim. Então Deus falou comigo, teu chamado não é somente pastoral, mas também é voltado para missões. Eu vou te levar para um lugar. E eu, beleza, tá bom. Então eu sei que meu chamado é pastoral, mas é missões também. Falei, como assim? Mas pastor no de começo, missões. não entendi muito bem. Pastor missionário. Pastor missionário. Aí beleza, passou um tempo. Aí eu no curso, eles fizeram um projeto, tem que fazer um projeto para você sobre pegar um país e descrever sobre o país, estudar sobre esse país, conhecer. E aí eu, beleza, vou procurar. Aí comecei a orar e tal sobre o país, deu queimando no coração a Inglaterra. Falei, que isso, cara? Aí comecei a estudar, entender, cara, aquilo ali foi incendiando. Falei, cara, Inglaterra, tal. E aí, quando eu conheci, eu sou casado, né, tenho 3 anos já, mas eu tô com ela há 10 anos. E aí, a gente já tava no começo do namoro. Só enrolando ela, né? Não, e beleza. E aí, eu fui descobrir, cara, que o sonho dela sempre foi pra Inglaterra. O sonho, aí, ela sempre, nossa, ela botava mural, assim, com a bandeira da Inglaterra em casa. E aí, eu comecei, cara, aquilo ali foi, eu falei, não é possível, cara, isso, que não sei o quê, eu tô namorando com a menina, vou casar com a menina, que o sonho dela é ir pra Inglaterra, e Deus falar isso comigo. E aí eu fiquei com aquela palavra, e aí passou um tempo, eu fui pra uma outra igreja, e aí eu fui fazer, tinha escola de ministério, tinha uma escola que era um curso básico, e escola de ministério, que é para quem é envolvido, quer ser ministro do evangelho e tal, fala sobre os ofícios. E aí eu comecei a entender os ofícios, comecei a compreender tudo aquilo que Deus tinha falado comigo, toda a palavra que Deus tinha falado, tudo que Deus tinha me usado, eu comecei a entender com mais clareza. Comecei a subir o degrau. E aí eu comecei a enxergar com mais clareza o meu chamado. Que não era de ser, cara, incendiar, sabe? Eu vivi o processo. Eu vivi o processo evangelístico. Cara, nesse momento que eu estava ali, que Deus falando comigo sobre ministério, o evangelismo, nossa, eu queria ir para a rua, eu vivia na rua, pregando para os outros, falando o evangelho. Eu ia para o hospital orar por pessoas, por cura. Eu queria, qualquer momento, todo momento, queria orar por alguém, por cura. E eu estava vivendo esse momento, cara. E aí eu fui para essa escola de ministério, entendi tudo aquilo que Deus estava fazendo, cada ofício, né? E aí Deus falou comigo sobre o ensino da palavra, sobre o mestre, sobre o ofício do mestre. E eu, que isso, cara? Como assim? É pastoral? Evangelístico? É mestre? Como assim? E aí ele estava me desenvolvendo em cada área.
E aí, beleza, eu fui entendendo, fui conhecendo o ensino da palavra, cara, expandiu o meu conhecimento da palavra drasticamente. Tipo, 500% eu aprendi nessa escola. E aí eu vim pra Elan. Quando eu cheguei na Elan, meu pastor, não sei se ele tá vendo, né? Com certeza tá. Pastor Renato, cara, ele é tremendamente usado no profético. Muito. Sabe? Ele sabe, eu gosto muito dele. Pô, é profético demais. E aí Deus começou a me ensinar no ofício do profeta, sabe? E aí hoje eu me vejo muito, cara, às vezes eu fico falando, pô, eu tô falando igual o profeta, o que é isso? Eu fico, e foram fases. E aí quando eu comecei a entender o ofício, que muita gente confunde, não entende, é o ofício do apóstolo. O ofício do apóstolo nada mais é do que você estar no lugar, trazer uma visão do lugar e levantar líderes. Isso aí. Incentivar pessoas, levantar líderes. E isso foi o que Deus me chamou. Sabe? Só que o apóstolo, o ofício do apostólico, ele passa pelos outros ofícios. Sim. Ele passa pelo ofício do mestre, do evangelista, do pastor, sabe? Do profeta. E aí eu comecei a entender com mais clareza aquilo que Deus me chamou. Sim. Sabe? Não que eu vou ser chamado de apostolado, não é isso. Mas o ofício, o chamado que Deus para mim, sabe? É para isso. Para mim levantar líderes, levantar pessoas, incentivar e fazer, não, você precisa levantar e vai embora, cara. Vai trabalhar, vai viver aquilo que Deus está te chamando. Buscar, irmão. Sabe? Então é isso que é muito importante você entender o seu chamado, porque quando você entende o seu chamado, toda a sua vida vai circular em volta disso. Sabe? Toda a sua vida vai... Pô, seu chamado é evangelista. Então, por que eu vou querer fazer outra coisa? Cara, eu preciso focar, estudar naquilo ali, entender aquele chamado, viver aquele chamado. Porque é isso que Deus queima no meu coração. E eu quero estar preparado que quando Ele me chamar, eu vou fazer, sabe? Então, nada mais até mesmo o Lancast é isso também. O Lancast também é um podcast para incentivar jovens, para levantar jovens e falar, cara, você é capacitado, sabe? Você tem a unção que provém do santo para você ir e pregar o evangelho, para você... Você pode ser o que você quiser dentro do meio cristão, mas só basta você querer. Não vai vir nada do céu em 2 minutos, você aprendeu, agora eu sou igual o Yuri, tá. Não é assim não, tudo é um processo. É um processo. Uma pergunta que não quer calar, você levou tua esposa para Inglaterra? Ainda não, vai London. Ano que vem tá aí, ó, tá? Ó, Yuri, queria fazer uma já perguntinha. lancei. Qual foi a tua experiência no Equador, irmão? Como é que foi? Cara, foi muito boa, foi muito boa. Tá falando de viagem aqui em Inglaterra, vamos pegar, vamos viajar um pouquinho. Isso foi em 2019, né? Uma outra escola que eu fiz de missões, com a Jocum. Fui pra São Paulo, lá o pessoal do Dunamis, que é o 21, que agora é Greenhouse, e é ligado a Jocum também. Eu fiz essa escola e Deus foi mostrando nesse lance de processo. Eu fui entendendo, né? Pô, você olha pra vida de Davi, ele é ungido rei aos 15 anos, mas ele assume só o reinado aos 30. Você vê a vida de Abraão, a promessa do filho, 25 anos. Jesus, 30 anos ali, se formando para poder exercer o ministério dele. Tantos outros homens e mulheres de Deus, tanto na Bíblia, tanto fora, na história da igreja, né? E eu amo a história da igreja. Quando você estuda a história da igreja, a história dos grandes avivamentos, a história do cristianismo, você entende, cara, que Deus é um Deus de processos. E Ele não está fazendo nada que não está conectado. O Antigo Testamento está conectado ao Novo. E está conectado agora. E nesse caminho, né, do fora da caixa, Deus foi me dando uma visão um pouco mais amplificada sobre missão mesmo. Exatamente o que o Axel está falando aqui. E eu, quando entendi o meu chamado, ele falou, não é só para você viver isso. É para você viver e convocar, ensinar e enviar pessoas a viverem isso também. E aí Deus foi amplificando esse leque, né? O meu raio de visão. E aí foi falando comigo sobre o que é hoje o Be One Mission. Foi me dando as peças desse quebra-cabeça. Aí uma amiga minha falou, pô, você tem que fazer essa escola aqui, cara, tem muito a ver com você. Eu tava desempregado nessa época. Tava sem trabalhar, tava sem nenhum dinheiro. Aí uma outra pessoa falou para mim assim, Yuri, quando Deus envia, Deus paga a conta. Aí eu falei, é isso.
Eu tava ali com o dinheirinho certinho pra pagar a minha academia. Ou academia. Aí, pra você se lançar pra essa escola, você grava um vídeo e aí passa por um processo de aprovação, né? Você se apresenta, fala o que você faz. Aí eles oram, enfim, tem uma série de questões. Aí eu falei, pô, só que isso também é pago. Você paga lá, acho que era 20, 30, 40 reais. Aí eu paguei, então o dinheiro da academia foi para aquilo ali. Eu falei, esse mês eu não vou malhar, então. Vou pagar, porque eu vou aplicar para isso. Aí eu gravei um vídeo de 1 minuto falando o que eu fazia, quem eu era, onde eu estava e tal, o que eu fazia na igreja local. E aí eu mandei o vídeo, no dia seguinte eu recebi a aprovação. O e-mail lá, aprovado. Eu falei, cara, é agora. Vai malhar agora o espírito. Aí eu falei, agora é... Aí Deus falou, deixa comigo. Quando eu envio, eu pago a conta. Agora é comigo. Antes Deus falou, faz a sua parte que eu faço a minha. Aí eu fiz a minha parte. Aí ele falou, agora é a minha vez de fazer a minha parte. Aí isso era carnaval. A gente ia pra casa de uma amiga nossa, né, orar lá e tal no carnaval. E conversar, falar de Deus, comer um churrasquinho. E foram 4 dias assim, nessa pegada. Deus falando, a gente louvando. Aí na quarta-feira de cinza eu nem ia. A galera foi e falou, quer saber, eu vou. Aí eu fui. Aí foi uma outra amiga nossa que nunca tinha ido nesse dia. Aí a gente estava conversando, falando o que Deus tem pra você, o que Deus tem pra você, o que Deus está falando contigo, a gente compartilhando. Aí eu falei, né, dessas coisas que eu queria fazer, mas não tinha dinheiro. Ela falou, Yuri, Deus tinha colocado no meu coração que era pra eu abençoar alguém. Eita. E eu queria Nossa, abençoar a fulana, que é muito minha amiga. Caramba. Mas falou, fulana, me perdoa. Deus mandou dar pra ele. Já era, acabou. Aí o valor da Já escola, era. que não é um valor barato, é um valor significativo. Ela falou, me passa tua conta que eu vou depositar. Aí na quinta-feira ela depositou. Aí na sexta-feira eu já paguei o boleto. Aí o resto foi muito milagre também. Aí Deus foi colocando pessoas para me abençoar. Usou um amigo meu, Newton, que é lá o líder de comunicação do Biwan. Falou, pô, mano, faz uma vaquinha. Eu todo assim, pô, cheio de vaidade. Vergonha, né? Vou fazer vaquinha, pedir dinheiro pros outros e tal. Ele fez uma arte para mim e me mandou. Ó, tem esse app aqui de vaquinha que é legal. Falei, beleza. Vou ver se eu faço nele. Aí eu orei. Aí na segunda-feira eu lancei a vaquinha, com a arte lá que ele fez para mim. Aí no mesmo dia já tinha mais de R$1.000. Caramba. E uma outra colega minha falou, Yuri, ó, não tenho dinheiro não, mas eu posso te abençoar de outra maneira. Você não falou que vai para o Equador? Eu falo espanhol, morei tantos anos na Espanha, então assim, posso te dar aula de espanhol. Aí eu falei, cara... Já preparou tudo. E a gente servia junto num projeto social e também missionário na Rocinha. E aí, nesse dia que era o dia de servir lá, a gente se encontrava um pouco antes, ela me dava aula de espanhol. Eu fui, cara. E tal, e Deus foi abençoando aqui e ali, usando para pessoas, e eu, no final das contas, sobrou, tô contando isso antes de falar da experiência, porque tem um contexto. Tem que chegar Eu lá. falei, Deus, eu só quero levar $100 pro Equador, porque todo o dinheiro você pagava para você vir uma igreja local, você pagava lá toda a tua estadia, alimentação, treino lá, você já ia para lá tudo resolvido. E era tantos dólares. Eu falei, pô, Deus, se eu levar $100 só para eu poder comprar um souvenir, um negocinho, né? Trazer um imã de geladeira para minha mãe. Tem que trazer um brinde, né? Quando alguém viaja para algum lugar, traz um imã de geladeira para colar na geladeira da minha mãe. Tem essa cultura. Eu falei, pô, um imã de geladeira, pô. Comer um refrigerante, tomar uma Coca-Cola, comer um hambúrguer lá, alguma coisa. Porque a alimentação estava incluso já, pago. Aí sobrou para mim $300. Caramba. Aí Deus falou para mim, 200 não é teu. Eu falei, beleza, 200 não é Pediu meu. só 100? Eu falei, tranquilo, aí fui lá e tal. Aí na primeira semana a gente já começa a reunir com o time que vai pra viagem missionária. Aí tem as aulas, no intervalo a gente reúne com o time pra orar, começar a orar. Aí abriu uma vaga. Aí a menina foi e ó, eu já consegui a minha passagem, meu pai pagou, só que eu não tenho o dinheiro da estadia. Era $700 pra você Caramba. pagar. Aí Deus falou pra mim, senha dela. Aí eu peguei minha carteira, falei, ó, esperei ali um momento, não passou, aí a gente orou, Deus abençoe a fulano e tal. Eu falei, ó, fulano, Deus me mandou te dar $100. Aí ele já pegou 20, outro pegou 10, outro pegou 50. Resumindo, $500 foi levantado ali em 10 minutos. Nossa. E em missão você vê muito isso, né, cara? Na própria escola a gente fazia, pô, tem pessoas precisando que vão para tal lugar. A gente ia lá
e semeava na vida da pessoa, Aham. entendeu? E Deus faz multiplicar. Aí sobrou 100. Aí acabou a escola, 21 dias de escola, mais 10 dias de viagem missionária. Eu falei, Deus, estou com $100 aqui. Só que eu não tinha comprado a minha passagem, fui para o Equador, era São Paulo, Lima, Lima, Quito, e mesma coisa, Quito, Lima, São Paulo. Eu não tinha comprado São Paulo, Rio. Aí eu tinha comprado o dólar por R$4. Aí eu fui tentar vender lá na casa de câmbio no aeroporto, os caras queriam me pagar um e pouco, 1,80, 2,20, sei lá. Eu falei, pô, não, aí não, tá muito barato. Aí eu voltando, aí tava todo mundo da escola no aeroporto. Isso em Lima? Não, isso em São Paulo São ainda, Paulo, antes de pegar o avião, na madrugada ali. Aí tinha uma galera que tava indo pra El Salvador, que era El Salvador e Honduras, uma outra viagem. Aí tava o pessoal na fila da casa de câmbio, falei pra mim, você vai comprar dólar? Então eu vou, só quero levar $100. Só pra eu gastar, eu falei, eu também, tô com $100, mas tem $100 sobrando. Aí eu tinha visto a passagem, São Paulo, Rio, tava 300 e pouco. Aí eu falei, quanto é que tá o dólar? Não, estão vendendo carão, tá 5 e pouco, tá mais caro que o câmbio. Eu falei, tenho $100 aqui, o que a gente pode fazer? Você tem cartão de crédito? Eu te dou os 100, você compra passagem pra mim, tá 300 e pouco, nem R$400 tá. Ela, sério, você vai fazer isso? Eu falei, faço, lógico, tá aqui. Ela, então beleza. Eu falei, eu acabei de ver a passagem aqui. Aí eu atualizei o link. Quando eu atualizei, a passagem baixou para 200 e pouco. Ela foi abençoada. Aí ela falou, você vai fazer por esse valor? Eu falei, vou, tá aqui, já tá com você, é só comprar. Aí comprou, ela, caraca, você vai me abençoar? Eu falei, com certeza, eu fui abençoado. Aí contei essa história pra ela, cara, foi só pra não ficar muito barato pra você, me paga um café no Starbucks ali. Ela, sério, eu quero tomar um café, ela, porra. Ela me pagou o café e... Um cafezinho, né? E Deus, quando derrama na nossa vida, não é só pra gente. E nosso chamado é a mesma coisa. E eu entendi o meu chamado, né, cara, pra isso, que também transita um pouco no ensino. Minha igreja é muito pastoral. A célula te ensina a ser pastor. O discipulado te ensina a ser pastor. E eu entendi, falei, cara, o que eu tenho vivido em Deus não é só pra mim. É pra eu trazer a luz. E eu aprendi, eu leio muito, gosto de ler. Sempre li muito antes de me converter. E quando eu me converti, eu leio... Continuei lendo muito. Eu amo literatura cristã, leio muito a Bíblia, leio outros livros também, não só cristãos. E aí eu comecei a me debruçar sobre a vida de Charles Spurgeon, fui entendendo os avivalistas ali. Aí quando eu li uma frase de Spurgeon, que diz o seguinte, todo cristão é um missionário, ou então é um impostor. Nossa. Não é porque é um missionário que vai para a África ou vai para Nova York. Talvez Deus tenha chamado para esse rapaz para Nova York e é isso mesmo, precisa de gente lá. Mas ele precisa ver um processo. Sim, processo. Como a gente citou aqui, Davi, o próprio Jesus, Abraão, tem um processo na nossa vida. E a gente precisa entender isso e se submeter a ele. E aí eu entendendo isso, falei, todo cristão é missionário, porque Marcos 16:15, Mateus 28:19, te dá a grande comissão. A tua missão é ir, pregar o evangelho, fazer discípulos. É o chamado para tudo. Para todo mundo. Não é para pastor, não é para... Não, é para todo mundo. Todo mundo. Todo cristão. A tua história com Jesus não acaba quando você entrega a vida para Ele. Ali começa o jogo. O start se dá ali. Porque você entrega a tua vida para Jesus, então a tua vida não é mais tua. Então você tem uma missão agora. Missão que é dele, que ele compartilha contigo. E eu entendi isso, eu tenho uma missão. E a minha missão também é ativar na galera. Você tem uma missão, cara. Talvez você é um empresário, mas você é um missionário lá. Talvez você é um advogado, você é um missionário ali. Uma médica, um médico, você é um missionário naquele lugar. E aí transita pelas 7 esferas da sociedade. A esfera de ensino, educação, arte, entretenimento, esporte, política, enfim, todas as 7 esferas. Ou seja, aqui no Japão se monta muito parecido, são esses pilares. Então, assim, Deus me deu essa convicção, essa vocação de convocar as pessoas, treiná-las e enviá-las. Aí o Biomission nasceu disso também. Quando eu volto, coloco tudo no papel, apresento também a liderança e falo, não, Yuri, vamos embora. E aí isso já em 2019, final do ano, a gente tem nossa conferência, né, Beyond Conference, novembro vai ter, o último final de semana de novembro desse ano. E aí o Thiago falou para mim, Yuri, dá só uma segurada nesse projeto, né? Começa no ano que vem. Eu falei, não, beleza, me submeti. Podia, não, que isso, não, Deus me deu a visão, vou fazer. Eu falei, não, tá certo, porque a gente está cheio de, segundo semestre pra gente é muito corrido. Eu falei, beleza. Aí eu falei, 2020 a gente começa ativo, a gente continuou vivendo aquilo que a gente estava vivendo. Evangelismo na rua, Zefa, a gente começou a fazer evangelismo no Enem, e aí Deus,
fez a gente alcançar pessoas. Aí tinha até a casa de vida do Big Brother, tava eu e o Thiago almoçando, eu falei, Thiago, vamos lá, vamos embora. A gente fez um cartaz, Jesus quer ser seu brother aí. O bagulho viralizou, muita gente criticou, muita gente apoiou. Eu falei também, mano, é isso aí. E a gente foi viver a parada, entendeu? Aí, falando sobre o Equador, a missão no Equador foi assim, foi incrível, cara. Mas eu entendi algo, que tudo que eu vivi no Equador, eu já tinha, de alguma maneira, tinha vivido aqui na minha igreja local, na minha Jerusalém. Quando Deus me enviou para Confins, lógico que eu servia a missão daquela igreja. Sim. Então eu preguei no presídio, como eu nunca tinha pregado aqui. Eu entrei no hospital, orei por criança, vi milagre acontecendo. Nossa. Uma criança ali, cara, que tinha bronca. O Equador é muito pobre, né? Muito pobre. Tem a galera muito rica, muito pobre, e os indígenas são a maioria. Como aqui, a maioria dos moradores de rua são negros, lá são os indígenas. E o hospital lotado, e essa igreja, que é uma igreja que tinha um projeto nesse lugar também, nesse hospital. E eu entrei com uma menina que era equatoriana, eu e ela, dividimos em duplas. E aí a gente entrou nessa ala dos recém-nascidos. Nossa. E aí ela foi natural, ela foi nas mães, eu ia nas crianças, ela consolando as mães. E eu ali mesmo, falei, vamos orar por cura aqui. Aí teve uma criança, botei a mão dentro da incubadora assim, a criança era quase o tamanho da minha mão. Nossa. Amamentando, engasgou, só que a saúde precária, uma coisa que era simples, que era só ali talvez fazer uma lavagem. Bronca aspirou ela. Desenvolveu uma pneumonia e nossa. estava ali à beira da morte. E eu falei, Senhor, se o Senhor me mandou aqui é porque o Senhor tem algo para fazer. E eu botei a mão ali dentro, comecei a declarar a vida sobre aquela criança. E a amiga minha, do lado, conversando com a mãe, e eu comecei a orar a cura completa sobre essa criança, declarando cura sobre o pulmão e tal. A criança começou a tossir, começou a chorar, começou a sair muito secreção. Aí isso veio a enfermeira e aí estabilizou aquilo ali. E a enfermeira contou pra gente que ela já estava assim, desenganada com aquela criança. Tipo assim, já estava assim, à beira da morte mesmo, não tinha mais o que fazer. E toda aquela inflamação que estava foi saindo. Saiu tudo. Foi saindo, naquele momento foi um momento maior, mas eu creio que aquela criança foi curada. Para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, assim, a missão me deu essa experiência visceral do Evangelho. Eu nunca tinha pregado num presídio. A gente foi num presídio para menores, lá um pouco diferente, vai até 23 anos. E eu nunca tinha pregado para presidiário. E ali, eu nem sabia que ia ser eu. Na hora, o líder da viagem foi, Yuri, você vai pregar lá para os meninos lá. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? Aí tava a pastora, ela falou, meu filho, Deus tem um chamado para tua vida, não tenha medo. Eu falei, Deus, o que eu falo? Recebe aí, filho. Conta a tua história. Aí eu contei minha história com a droga, um pouco dos pequenos furtos que eu praticava, ali, mercado, aquelas coisas, e como Deus tinha me alcançado. E ali eu fiz um apelo, era uma cela, aí tinha uns 18 meninos, e eu fiz um apelo cheio de medo, orei até de olho fechado, vem aqui, aí quando eu abri o olho, tinham 16 meninos aceitando Jesus. Nossa. Dentro da cadeia. Eu falei, caraca, é isso, cara, é isso que eu quero pra minha vida ainda mais. É isso que Deus me chamou. Resgatar os cativos, sabe? Trazer vista aos cegos, libertar os oprimidos. E é isso, Deus tem isso pra minha vida mesmo. Então eu vou com tudo. Então o Equador foi essa experiência mais profunda, mas com aquilo que eu já fazia aqui. Eu nunca tinha entrado no presídio, não, mas eu já pregava o evangelho na rua. Qualquer Uber que eu entrava, eu era intencional. Todo Uber, cara, eu pregava o evangelho. E teve uma fase na minha vida que eu ganhei vários Uber para Jesus, assim. Tem até uma época que tava tendo uma festividade do Kids lá da igreja, eu tava conhecendo a minha esposa, faço amanhã 10 meses de casado. Caraca, novinho, tá novinho. Minha esposa queria estar aqui comigo, mas tinha os ofícios também, eu tava no mercado agora, né, lá fazendo as compras, daqui a pouco eu vou buscar ela. E aí, tava na fila assim das crianças, ela tava ajudando, aí chega uma moça, você que é o Yuri, né, e tal. Ela, olha, o meu irmão é Uber e ele voltou para Jesus através de você, uma pregação sua no Uber para ele. Você lembra do fulano? Eu falei, cara, eu não lembro. E a Larissa olhou assim. Sem graça, né? Quando não lembro, eu falei, cara, eu não lembro, mas, pô, eu prego a todos os Uber, eu sou maníaco do Uber. Já até sabe. E aí a Larissa falou, caraca, que maneiro e tal. Eu falei, um pontinho ali na conquista, né, da varoa. Já conquistou ela já ali, Foi um processo ali que me ajudou bastante, né? E eu falei, cara, é isso. Então, o Equador foi isso, cara. A missão te dá a oportunidade de você viver coisas que talvez aqui no dia a dia você não vai viver.
mas também não foge daquilo que você já faz. Né? Davi foi ungido rei, mas ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele era um pastor. Então, assim, ele foi um sacerdote, foi um rei, mas também era um pastor. Então, eu creio muito nisso. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Então, se você que está assistindo tem um chamado para as nações, eu não duvido disso. Deus tem um chamado para mim também para as nações. E é para a Europa. Sabe? Eu sei que Deus vai me levar para lá. Sim. Eu tive a oportunidade de ir, mas eu entendi que não era o tempo. Falei, Deus, não é o tempo. O dom do discernimento dos tempos, ele é muito importante. Sim. Exatamente. Davi tinha ali os que liam o tempo, né, da tribo de Issacar. Então ele ouviu aqueles caras. Então você precisa ouvir o Espírito Santo hoje. Qual é o tempo da tua vida? Qual a estação? E eu sei que um dia eu vou para lá. Eu tenho cidadania portuguesa, então é mais fácil para eu entrar e ter acesso e trânsito naquele lugar. Mas eu sei que ainda tenho tempo a cumprir aqui. Para eu ir mais maduro, para eu ir mais construído. A maturidade é toda. E aí eu vou. Mas assim, às vezes a pessoa, Europa é glamour. Não é, cara. Tudo é. A Europa tá ali no pós-cristianismo. Mas é aquilo que você tá falando, tudo é um processo, né? Não é chegar assim, eu senti nunca fiz nada de evangelismo. Eu tenho o dom de evangelismo. Problema nenhum. Vou acreditar na tua palavra. Mas agora eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir para a Europa. Não é assim. Tem um processo. Deus quer te treinar, né? E hoje em dia a Europa está clamando por Jesus. Clamando por Jesus. Eu ouvi de um amigo meu, o pastor Léo, que é o líder, pastor da intercessão e do esporte também lá na igreja. E uma vez ele me deu uma carona em casa e falou, Yuri, o futuro ele é um lugar. O futuro é um lugar. Você falou, né, da escada, né? Eu tenho uma metáfora parecida com isso, que é a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Deus lança a luz para o teu caminho, vai te dar um propósito lá na frente, tem um chamado para você. Deus já vinha falando isso comigo e tal. Aí usa uma pessoa para confirmar, um profeta para... A profecia vem para isso, para edificar, consolar ou exortar. Não é para adivinhar o teu futuro, nem o teu CPF, é para te exortar, te edificar ou te consolar. E aí Deus usou uma pessoa dentro de tudo aquilo que já tinha falado comigo. Só era eu e ele no meu secreto, mais ninguém. Só para confirmar. E eu falei, é isso. Aí Deus lança a luz para o caminho. Mas essa luz apaga, é um farol, um grande farol do carro. Aí só que esse farol vai apagar, você vai ter que andar com a lanterna, que é a lâmpada para os pés. E aí está o processo. Então o futuro é esse lugar. Então Deus te mostra o lugar que você vai chegar. Mas você precisa se preparar espiritualmente, se preparar também tecnicamente, você precisa ler livros, você precisa se preparar. Como qualquer outra coisa. Se você quer ser um juiz, você precisa se preparar para isso. Um bom advogado, um bom médico, seja lá o que for, e na igreja não é diferente. Não é diferente. Acho que as pessoas às vezes, não, Deus me deu um chamado, me ungiu, e eu vou... Não, cara, você precisa construir. Vou do nada, eu vou simplesmente sair. Lapidar essa ferramenta aqui, afiar o seu machado mesmo, para no momento certo você usar para cortar a árvore e estar afiado, né? Exatamente. É de uma vez só. E isso é muito bom, porque... esse processo é muito importante para o conhecimento e o amadurecimento da palavra e do que Deus quer te usar. Às vezes o que ele vai fazer com você lá na Europa, o que ele vai te usar lá na Europa, você vai viver esse processo aqui. Ele vai te ensinar aqui. Ele vai te mostrar aquilo que você... As ferramentas que você vai utilizar lá, ele vai te tem que passar o processo. Os erros que você vai cometer aqui, as frustrações que você vai ter com as pessoas... Tudo de bom e de ruim faz parte do processo de Deus. Para lá na frente as coisas acontecerem. Você participar da obra dele. A minha oração sempre é, Senhor, não me deixe de fora daquilo que você está fazendo. Seja onde foi, o que for, eu quero estar inserido. E eu quero ser um instrumento. Independente de você esteja. Né? Às vezes vai ser no bastidor, às vezes vai ser... Alguém vai estar te vendo, mas de qualquer maneira, faça o que você tem que fazer. Para Deus, não para as pessoas. Queria te perguntar sobre essa parte de universidade. Você é líder líder, né, do Ministério de Universitários, né? E como foi esse processo? Deus falou com você numa missão dessa que você fez? Ou você foi numa faculdade, foi fazer algo e Deus começou a falar, eu quero que você comece a capacitar os jovens para estar nessa universidade e fazer diferença. Porque a gente sabe, né, que a universidade hoje é
é uma porta muito grande para jovens se desviar, para jovens se afastar cada vez mais. Ainda mais hoje, né? Como eu estava falando até comigo no trabalho hoje, né? Nesse mundo hoje dos jovens TikTok, né, cara? Que só não quer saber de outra coisa, né? Da rede social, beleza. A rede social é muito bom, a gente sabe muito bem disso. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu limite, tudo tem suas mudanças. Então você pode saber onde você vai botar sua mão, onde você não vai botar. A gente já tá falando isso no carro, estava conversando com o Caio sobre isso no carro. Às vezes a gente não tem ideia do que a pessoa quer fazer, do que vai fazer. Ah, eu vou fazer desse jeito que eu acho que eu vou estar agradando a Deus. Tudo bem, todo mundo erra, todo mundo faz dessa forma, mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu limite. Acho que a gente tem que fazer as coisas gradativamente. Então, o 832, né, que é o Clube 832, que a gente chama, 832 porque é pautado em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente chama de clube por 2 motivos. Primeiro, se você for chamar de célula numa universidade, já gera uma certa resistência. E clube também porque eu, como sou um apaixonado pela história da igreja, tenho que conhecer o avivamento da Inglaterra, de Oxford, na faculdade de Oxford com John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e uma galera lá. E ali tinha o clube Santo, que era essa célula na faculdade, né? E aí também a gente se inspira e quer também beber dessa fonte, que esse azeite caia sobre nós, para que a gente abra clubes nas universidades. E o Clube 32, ele nasce como um braço do Ministério de Missões, do Beyond Mission. O Fora da Caixa, ele era o Ministério de Evangelismo. Mas quando Deus me dá a visão global do Beyond Mission, Ministério de Missões para a Juventude Beyond, ele me dá algumas frentes de ação. Aí o Fora da Caixa, que é esse evangelismo urbano, ele se torna uma dessas frentes. Aí hoje a gente tem 3 frentes de trabalhos missionários evangelísticos, que é o Fora da Caixa, que a gente vai ali para Zé, para o Legário, pregar o evangelho. Tem o braço social. A gente começou apoiando projetos sociais, esse na Rocinha, o outro também que é o Fé com Obras, que é a galera que, sabe, vive muito o evangelho, alcança várias comunidades. E aí a gente serviu aí durante um tempo. Só que Deus veio nos direcionando a também construir algo nosso, que apontasse para a nossa visão. Mas tudo, eu creio que nasce você servir um chamado de alguém. A gente entendeu que esse tempo a gente passou ali 2 anos servindo um chamado de alguém nessa área de missões sociais, evangelismo social. E hoje a gente está com um projeto lá em Gramacho, que é um projeto com crianças, que a gente está reestruturando ele para alcançar primeiramente as crianças e, consequentemente, as famílias, esse discipulado com as famílias. E também, como a minha esposa é professora, ela é pedagoga, e ela também tem no coração dela de levar, né, uma alfabetização para essas crianças e também para os pais e ter uma ressocialização, né? Ressocializá-los, recolocá-los na sociedade e servir, né, de uma forma sustentável e reformar a sociedade durante um tempo. Porque eu creio que o avivamento vem e virá, mas para causar uma reforma social, não só como tantos aviamentos que a gente já viu e já estudou e que acaba quando o homem acaba. O País de Gales foi assim. Quando ele cansou, parou. Rua Azusa vem até hoje, o pentecostalismo nasce ali, mas foi um tempo também. Então eu creio que esse grande avivamento que tem várias palavras proféticas sobre a nossa nação, ser esse celeiro de missionários, eu acredito nisso. Sim, tem sido. Só que virá causando uma reforma social. E esse é um braço que a gente acredita muito para tocar a galera em vulnerabilidade social. Que daí nascem alguns outros trabalhos que a gente está orando em fazer também com pessoas em situação de prostituição mesmo, tanto homens quanto mulheres, né? Pessoas em situação de rua, e daí vai nascer outras vertentes, mas inicialmente esse projeto com o Jardim Gramacho, com as crianças, as famílias, e o 832, ele é um braço de missões nas universidades, só que ele vem tomando uma proporção muito grande e se destacando ministerialmente mesmo, tanto que eu trabalhei 2 anos e meio, né, na igreja como auxiliar do pastor de rede, um dos pastores auxiliares do pastor Josué. Nós dividimos em redes, são questões administrativas e pastorais, cada rede tem ali as 100, 150, 200 células. E eu fiquei 2 anos ali nesse processo, aprendendo, servindo,
E aí eu recebi um convite para uma igreja campus nossa em Vitória. E ali eu orei e Deus falou, ó, e eu entendi. Antes de realmente colocar, eu falei, pô, acho que esse é o momento, amor. E ela também entendeu. Só que eu falei, Deus, se não for da sua vontade, que você coloque uma barreira maior do que eu, porque eu tô querendo, as coisas estão se encaixando. E é um desafio legal, bacana, que a igreja lá está crescendo, está com seus 700, 800 membros. Eles estão indo para um espaço muito grande. Maior do que o espaço que é aqui a sede. E o pastor tem um projeto muito grande para a juventude lá. E aí ele ia me levar para ser um gestor da juventude. E eu gostei do projeto, só que aí, quando chegou no pastor Josué, ele brecou. Ele falou, não, que isso, não, eu tenho outros Vou tirar meu menino daqui, não. Eu tenho outros para você, Yuri. Aí eu falei, ele, mas o que você faria lá? Aí eu, pastor, eu faria o que mais ou menos já faço aqui. E expliquei para ele, gostei desse negócio das universidades, cara, a gente precisa e tal. Ele abraçou a causa. Eu falei, pô, mas, pastor, hoje eu levo isso, eu queria muito estar full time. Eu aproveitei também a oportunidade. Claro, né? Tá pastor José é um cara corrido, tá sempre no mundo todo, e a oportunidade que eu tive ali de sentar com ele, aí eu falei, eu vou ser intencional. E aí, se você deixar, ele não deixa você falar. Aí a minha esposa até depois falou, caraca, você foi meio ríspido com o pastor. Eu falei, não, tem que ser assim. Eu falei com ele e aí eu peitei ali no bom sentido, com toda a honra e respeito. Eu falei, pastor, não, mas é isso aqui, tal, é assim. Eu também desenvolvendo dessa maneira e tal. E ele, pô, gostei. Eu falei, pô, meu sonho é estar integral nisso, pastor. Porque eu não consigo dar 100% da minha força, meu foco, porque eu me divido aí sendo auxiliar da Rede Amarela. E qual é a dificuldade? Eu falei, precisa bater o martelo. Então, põe o projeto na minha mesa. Põe o projeto na minha mesa que eu vou ver. Aí botei o projeto na mesa dele na segunda-feira, dia da folga dele, né? Fechei lá com a secretária dele. E aí foi a semana mais tensa da minha vida. Foi ansiedade e tal. Aí na outra semana, e toda vez no corredor, eu pegava ele, calma, meu filho. Tô vendo ainda. Você tá me deixando nervoso, cara. Você tá casado, relaxa, tá tranquilo. Vai relaxar com a sua esposa, vai pra casa hoje, fica tranquilo. Eu falei, não, pastor. Eu sofro por isso também, minha ansiedade. Eu tô ansioso, pô, né? Eu não sou naturalmente ansioso, mas eu tava ali ansioso, porque, pô, era Deus já havia falado sobre uma transição minha, um novo tempo na minha vida, só que eu não entendi ainda. Eu achava que era esse momento de ir lá pra Vitória e de tocar lá todo esse projeto que o pastor tem lá. Só que Deus tinha outra parada. Aí ele bateu o martelo e falou, não, Yuri, você vai ser agora, vai estar full time na juventude, com esse projeto aí nas universidades e vamos embora. E aí eu caí dentro. Eu ainda sou líder de missões, mas hoje eu estou integralmente para as universidades. Tanto que eu já levantei um líder dentro do Fora da Caixa, pessoas dentro desse braço social, uma delas é minha esposa, tem outras meninas lá também que tem um chamado, já trabalhavam em ONG antes de se converter. Então tem Então assim, eu já estou levantando líderes também para estarem e também dentro te ajudar também bastante. E também dentro do Ministério de Universitários. Tem duas pessoas hoje que são assim, minhas pernas, que é a Mapê, a Marcele e o Patrick. Esses dois me ajudam muito a cuidar dos líderes, né? E aí um projeto que não existia nenhuma célula na faculdade, hoje a gente está indo para 15 células. Nossa, né? cara. De abril para cá, Nossa. que a gente teve essa conversa. Então, assim, legal, a gente tem, entrado em várias universidades e começando esse trabalho, né? Muitas pessoas perguntam, Yuri, vem aqui na minha igreja trazer. A gente está construindo também. Sim. Né? A gente já tem a nossa visão definida, mas o nosso modus operandi a gente está construindo a maneira de desenvolver isso. Então, assim, esse projeto universitário nasceu do Ministério de Missões, que Deus vai dando, né, o crescimento e a gente sempre honrando a nossa liderança. Eu acredito muito nisso, que é uma unção que você vai receber. Né? E, cara, para mim é maravilhoso honrar meus líderes, pastor Thiago Gomes, pastor Vuxi, pastor Josué. São homens de Deus, visionários, que são bênçãos na minha vida. Então, não me sinto nem um pouco... Eu já falei, estou no lugar onde eu queria estar. Eu orei muitos anos para estar onde eu estou hoje, servindo na minha igreja local. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecendo com o tempo, entendeu? É um ponto que muitos missionários, né? Muitos evangelistas, muitas vezes acabam pecando nesse ponto. É que ele tem um chamado evangelista,
tem um chamado, como se diz, para fora, mas acaba negligenciando a igreja local. Larga um pouco de mão, né? Acaba não se plantando uma igreja local. E essa é o diferencial. Não é porque você tem um chamado para fora que você precisa se afastar. Pelo contrário, você precisa ainda mais se fixar na sua igreja local, crescer na sua igreja local, estar sob a autoridade de um pastor, de um líder, para que você possa desenvolver ainda mais o seu chamado. Muitas coisas que você está falando, você praticamente implementou, né, na sua igreja local. Então você trouxe, o que muitas pessoas acabam pecando. Não, eu tenho minha visão e eu vou viver. Não, cara, você pode trazer a sua visão para dentro da igreja. Se a igreja não tem essa visão, você que vai ser o cara que vai implementar essa visão dentro da igreja. Mas antes honrando a visão do outro. Aí você vai tendo, como o pastor José fala, vem pro olho do furacão. E aí eu falei, vou mergulhar no olho do furacão. Cabeça, né? Eu não fiquei ali, a igreja precisa viver isso aqui, isso, aquilo ali. Falei, eu creio que a igreja precisa viver isso aqui, mas vou orar, vou servir, vou fazer o que eu tenho que fazer. Para, com o tempo, eu dentro da obra, entendendo o contexto, não de fora como um engenheiro de obra pronta. Chegar numa casa, não, mas a janela tinha que ser aqui. Não, mas amigo, o prédio já está pronto há 20 anos, você chegou atrasado. Você tinha que estar lá no projeto. E nesse caminhar, você vai entendendo, caramba, Deus está me dando essa ferramenta aqui. Onde é que eu posso aplicar na obra que está sendo feita? Mas para você chegar para o engenheiro da obra ali, você tem que estar do lado dele. Será que a gente pode fazer isso aqui? Aí você vai fazendo. Você vai fazendo, Deus vai dando construção. Você pensa mais ou menos, assim, pelo mundo que você fala, pela tua experiência, assim, mas muito no evangelismo, na sua mudança de vida, assim, abrir um centro social, cara, assim, tu pensa uma parada assim? Social, não sei. Eu penso numa escola. Eu acho que ano que vem a gente vai ter a nossa escola de missões aí do Biuan. Biuan Mission School. Né, uma escola de férias, bem na pegada Jocum. Dessas escolas que eu fiz mesmo, trazer isso pra galera, né, nesse chamado de startar, convocar, treinar e enviar. Para que pessoas, jovens cristãos que querem viver o evangelismo como estilo de vida, eles possam ser capacitados ali para voltar para a igreja local deles e servir a igreja local. Porque o evangelismo, ele gera igreja. Sim. Não existe evangelismo onde essas pessoas vão ser cuidadas. Elas precisam ser pastoreadas por alguém. Exatamente. A sua igreja tem uma visão. A minha tem outra visão. A do outro tem outra visão. Mas o princípio é o mesmo. O evangelista vai lá, ele vai um pouquinho mais longe, ele alcança mais trás. Aí ele entrega pro pastor. O pastor pastoreia, aí vem o mestre ensina, entendeu? O profeta vai ali, dá a direção, enfim. Tem todo um contexto. Aquela que trouxe precisa ser tratada. Também. Precisa ser tratada, cuidada, discipulada, para depois ser enviada. Exatamente. Então, assim, eu creio que o evangelismo, ele gera igreja. E o evangelista, o missionário, ele precisa estar sendo cuidado por alguém. Ele precisa ter alguém que vai confrontar ele também. Porque eu vejo muito missionário que vai pro campo, ele se auto-envia. Não existe auto-envio. Nós somos como flechas na aljava. Então, como é que você vai ser a flecha e o flecheiro? Não tem como. O Senhor é o flecheiro. Mas o lugar onde é colocada a flecha, a aljava, é a igreja. Então, você precisa estar dentro da igreja para ser enviado para a missão. Entendeu? Então, eu creio muito nessa questão de, cara, você que tem um chamado, missionário, evangelismo, você que Deus está dando uma direção e talvez a tua igreja não está vivendo isso, cara, se Deus te deu essa visão, é para você colocar nesse lugar. Abraça a causa. Serve ali, não acha que o teu pastor sênior é burro, não sabe nada de nada. Cara, ele tem uma construção, vai servir, vai andar junto, vai se submeter. Davi se submetia até a Saul. Endemoniado, ele tocava a harpa pro cara. E eu tenho certeza que o seu pastor não é um endemoniado. É um homem de Deus que tem a visão limitada dele, assim como você, como eu, como todos nós temos. Mas nós precisamos honrar esse legado. E chegar aos poucos. Exatamente. E mostrando, isso aqui está acontecendo. Isso aqui está assim. Pastor, eu sinto isso aqui. Então, meu filho vai te dando espaço. Eu tenho certeza que todo pastor quer ver os seus filhos na fé crescendo. E se ele cresce e vive o ministério dele, cara, a igreja vai crescer, vai ter mais pessoas. E as coisas vão acontecendo, e a obra vai ampliando, e o propósito daquela igreja local vai sendo expandido, né? Isso é muito bom. Você falou de um projeto lá
Jardim Gramacho. Cara, eu fui uma vez, eu vim de Caxias, né? Então, eu morava praticamente do lado. Eu fiz um projeto lá, uma vez, uma ação social. Cara, assim, é algo de doer o coração. Você vê criança lá brincando, assim, junto com o porco. Lixo, né? No meio do lixo, no meio do... Já passei por lá, vi algumas coisas. Assim, Cara, nunca é cheguei. absurdo, é absurdo. Muita gente lá, tipo, tu vê... Sobrevive criança, daquilo também, né? Sim. Muita gente sobrevive daquilo. Vê criança se prostituindo, cara, porque não tem... Um alimento. Não tem algo a mais, sabe? Então, é surreal, uma realidade totalmente diferente. Sim. Quando eu tava lá, muita gente fala, pô, a África, que não sei o que. Eu falo, cara, a gente tem uma África aqui do lado. Do lado. Aqui do lado, porque é uma realidade totalmente diferente. É uma coisa que eu falei bem, eu tava falando com o Yuri no início, que, tipo assim, que, como ele falou, tem gente que pode ter o dinheiro no orçamento assim, vou pra Europa, mas tem que passar o processo. É aquilo que você tá falando agora. Cara, tem uma África aqui do lado, velho. Você pode estar ali ajudando. Não, vou ajudar o pobre lá, eu não sei de onde. Isso aqui, cara, vamos passo a passo, vamos lá, vamos ver aqui, me ajuda aqui, vamos lá, estuda mais um pouco, vamos ter mais um controle e um firmamento certo, cara. Agora já tem a maturidade para fazer. É exatamente o que ele mesmo falou. Você tem um chamado, tudo bem, Deus pode estar te chamando lá para você ir para a Austrália, para os Estados Unidos, tudo bem. Mas você precisa se plantar na sua igreja local e fazer missões ali onde a sua igreja local está localizada. Exatamente. Porque a igreja, ela é a luz. E a luz precisa dissipar as trevas. Então, se a igreja está num local, aquele lugar ali precisa cair a criminalidade. Sim. O acesso às drogas precisa diminuir porque a igreja está ali. Então, se não está acontecendo isso, você precisa, como evangelista, como missionário, você precisa ajudar a fazer acontecer. E ajudar a sua igreja a olhar para aquilo ali e cuidar daquelas pessoas. Então, você vai fazer ali na sua Jerusalém, para depois você ir até os confins da terra. Exatamente. Porque é na Jerusalém que você é forjado, né, cara? Vai ser ali no dia a dia, ali, de receber vários nãos. Aí, como é que você vai lá para os Alpes, não sei da onde. Isso. Pô, e você vai lá e vai ser... Não sabe nada. Aí você recebe um não e você vai travar, ou você vai para qualquer outro lugar. Cara, você precisa ter uma experiência. Então Deus, ele quer te dar experiência. Mas vai ser aonde? Não vai ser lá. Vai ser aqui, nesse processo de lapidação. Muito bom. Vou falar uma perguntinha que eu tava assim, tava até falando com ele, eu falei, cara, como deve ser, como está sendo a tua experiência, né, no seu ministério da Obi-Wan hoje, como está sendo para você, assim? E o que você pode dizer pro jovem que quer ser missionário, quer ser evangelista, e ele quer implantar algo assim na sua igreja local? Ele está queimando por missões, por fazer algo na sua igreja, e como ele pode ter esse passo de ajudar a criar um ministério de missões dentro da sua própria igreja local. Lembrando, tem que fazer um script pessoal para ser aprovado pelo pastor dele, senão não aprova nada. Isso aí, com certeza. Primeira pergunta, né, como é que está sendo lá, como é que essa experiência de viver ali no Obi-Wan e servir também, né, o chamado e a missão dos meus pastores, que é o pastor Thiago Gomes e o pastor Pedro Vux. O pastor Pedro Vux, que é o gestor de toda a juventude, né, e o pastor Thiago Gomes, que é o líder, né, do Obi-Wan. Cara, assim, tem sido maravilhoso, porque até numa reunião de staff ali com a galera, eu falei, cara, hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Porque eu tô onde eu sempre quis estar, né? Porque eu amo o Obi-Wan, amo a igreja Baixa Atitude, é uma igreja que me acolheu, me lapidou, me transformou e tem me enviado, né? Tenho vivido N experiências, né? Com o evangelho através da minha igreja local, servindo a minha igreja local, indo a lugares, né? Proporcionando também, servindo outras igrejas através do serviço da minha igreja também, do que eu tenho feito lá. Estar no Obi-Wan hoje é acreditar que, cara, Deus ele tem algo para a nossa nação, né? E Deus também tem algo para o Rio de Janeiro. Eu acredito que o Rio de Janeiro tem um chamado muito específico também, sabe? Eu acho que igual Jerusalém, né? O que pode vir de bom? Então as pessoas às vezes olham para o Rio de Janeiro, vê o tráfico, vê o turismo sexual e esperam o que pode vir de bom do Rio de Janeiro.
prefeito sendo preso, governador sendo preso, e tudo de ruim aqui, né? E aí, às vezes, as pessoas olham para o Rio, o que pode vir de bom do Rio de Janeiro? E eu creio que vai ser nessa maneira que Deus vai se mover. E eu acredito muito que não só a minha igreja, não só essa pessoa, a igreja tal é a igreja certa, mas eu acredito que a unidade das igrejas, né? E cada igreja plantada num lugar específico vai cumprir a sua missão dentro daquilo que Deus propôs. Eu acredito que o Biuan é esse lugar onde a gente vai convocar jovens, vai ativá-los espiritualmente e vai enviá-los para a sociedade para que eles possam ativar, incendiar a sua esfera, como carvões incendiados, e fazer parte dessa obra, né, dessa missão do Biuan também, tem sido para mim, maravilhoso, sabe? É inexplicável. Me sinto muito completo, feliz e realizado com o que Deus tem para mim. Né? Tendo meus planejamentos, todo início de ano eu faço minhas orações, tenho um propósito com Deus ali específico, escrevo algumas coisas, projeções, né? E nessas projeções eu boto tempo, né? Creio que tá daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10 anos. E eu me vejo ainda mais um tempo, aí mais uns 4, 5 anos aqui ainda, né? Na Barra, na igreja local aqui da Atitude mesmo. E eu servindo ao Biuan, dentro daquilo que Deus tem me dado, para cuidar e para servir, levantar líderes também. Eu me sinto muito nessa missão de capacitar líderes. Né? Deus tem falado muito isso comigo, de também levantar pessoas que vão levar esse legado adiante. Né? E estar no Biuan hoje é muito gratificante, sabe? E ver o que Deus tem feito lá na nossa juventude, através da nossa juventude também. E eu creio que isso vai incendiar o Rio de Janeiro também. Com certeza. E o que você pode dizer para aquele jovem que quer ajudar a construir um ministério de missões na igreja local, na sua igreja local? Então, o que você pode dizer para esse jovem? Qual o passo que ele dá? O que ele tem que fazer? O que ele tem que estudar primeiro para chegar com isso? Passos práticos para... 3 passos para o sucesso. 3 passos evangelista, vamos lá. Mas assim, acho que o primeiro passo, não sei se são 3 ou se serão mais, eu sou meio prolixo. Mas assim, o primeiro passo é a submissão, né? Submissão a Deus, né? E submissão à sua liderança. Que você sendo submisso a Deus, você vai se dedicar àquilo, e a sua liderança você vai entender que você está ali para servir o chamado de Deus para aquela pessoa também. Você vai caminhar com ela, servindo ela, até que daqui a pouco Deus te dê algo e você também ele começa a te dar pessoas para te ajudar a carregar isso, que eu acho que é muito sobre isso. Ninguém faz nada sozinho. No reino de Deus não é diferente. Então o primeiro passo é ser submisso à visão da tua igreja, à sua liderança e principalmente a Deus. E em segundo lugar, você entendendo a sua identidade, o seu chamado, o seu propósito, cara, se capacite, né? Então é submissão, capacitação, invista, cara. Invista mesmo, recursos, tempo. O tempo que você passa, às vezes, 2, 3 horas no Instagram, no TikTok, vai ler um livro, invista num curso. Não consigo fazer uma escola presencial. Cara, tem N cursos online ainda. O Biuan ainda não tem, mas um dia a gente vai ter. Eu creio que logo a gente vai ter uma escola presencial e também uma escola online, um curso online para evangelismo, para missões e outras áreas também daquilo que a gente faz. Então, assim, se capacite, cara. E também seja fiel a Deus, né? Seja radical, né? Radical não é o homem-bomba que se explode, radical é profundo, né? Na raiz da palavra é profundidade. Então, seja radical, sabe? Seja radical na devoção, seja radical na busca, seja radical na sua disciplina espiritual, leia a Bíblia todo dia, jejue sempre, sabe? Ore incessantemente. Se você já orava, ore mais. Se você já jejuava, jejue mais, sabe? Se você já lia a Bíblia, leia mais. Mergulhe. Porque quando eu sempre falo, quando eu estudo a história da igreja, me torna mais humilde. Porque eu vejo que homens e mulheres com tão pouco recurso fizeram muito mais do que eu estou conseguindo fazer agora. Né? E até o legado do que eu estou fazendo hoje não é nada novo. Eu estou aprendendo com eles e tentando replicar o que eles fizeram, logicamente adaptado à cultura atual. Mas não é nada novo. Esse é o grande problema da nossa geração também, achar que vai inovar. Daí que nasce a heresia.
A heresia nasce da inovação, de você querer achar que vai pregar algo do zero. Não existe, cara. O evangelho está aí há 2000 anos. Então não tem um sermão, uma revelação nova que Deus vai te dar. Não tem. Tá tudo já... Lógico que Deus pode contextualizar algo, mas não é uma teologia nova do zero. Isso aí tem a beira da heresia, de uma seita. Então, isso é submissão também. Então, seja submisso, se prepare, se capacite e busque a presença de Deus, sabe? Mergulhe na presença de Deus. Se você tiver esses 3 pilares aí, cara, eu acho que Deus vai te dar as pessoas. Vai te dar o coração das pessoas também. E você vai começar a plantar isso na tua igreja local. Porque você vai estar vivendo. Amém. Eu não contei aqui, mas quando eu comecei a ir pra Zefa, eu peguei a galera da minha célula. Eu e mais 3 pessoas. Acabava o culto, o Biuan, a gente ia pra sala de oração e Deus me deu uma ideia, bilhete profético. Aí eu, um amigo meu e mais 2 amigas, todo mundo da célula, a gente se reunia ali e a gente orava, Senhor, o que o Senhor quer falar? Cada um escrevia 3, 4 bilhetes proféticos, botava no bolso e fomos pra Zefa. E a gente ia caçar as pessoas. Lia, Senhor, pra quem que o Senhor quer entregar isso aqui? E a gente ia, sem ninguém saber, sem ninguém ver, sem postar nada. E falava, Thiago, tô indo lá, tô indo evangelizar lá na Zefa, tá com os amigos aqui, a Ticana, a Carol, a Priscila. Nós 4 a gente ia. E ali, cara, Deus começou a fazer coisa, dar experiência pra gente. E aí o outro começou, pô, Yuri, tu foi lá pra Zefa? Fui, vamos com a gente. Aí fui chamando um, outro e outro. Aí fui fazer a escola. Quando eu voltei da escola, já tinha X número de pessoas. Aí quando começou o treinamento, tinha mais de 100 pessoas e querendo viver isso. E a nossa ideia é que o Biuan se mova como um estilo de vida de evangelismo, sabe? Um estilo de vida de missão. Que é onde você tiver, cara, você é um missionário. Então todas as nossas frentes de ação nascem desse princípio. De onde você tá, você tem uma missão a cumprir. Que as pessoas que você tá ali, o teu pastor não vai tocar elas. Você vai. Então, assim, é ali que está a tua missão. Ali são as suas primeiras ovelhas. Ali é o teu primeiro campo missionário. Então, começa a fazer ali no pouco. Seja fiel no pouco. Que Deus vai te dando muito, vai ampliando a tua visão. Vai te dando experiência. Você recebe um não aqui, outro não ali. É hostilizado aqui. Não é 1000 maravilhas. Várias vezes no evangelismo, as pessoas meio bêbadas e xingavam a gente. Não quero saber de nada não, tá tranquilo. Mas outras vezes, muitas experiências com Deus. Das pessoas se abrirem. De numa conversa, os meninos que se diziam ateus, depois de 40 minutos, 1 hora de conversa, ele falou, cara, Yuri, eu tô saindo daqui. Acreditando num Jesus diferente. Ele falou, vendo Jesus de forma diferente. Essa foi a fala dele. Muito bom. Então o cara que era ateu já não era mais ateu. Ele nem pensou falar que não era mais ateu. A fala dele de que já via Jesus de uma forma diferente, porque a nossa evangelismo na Zefa era uma forma muito específica. Ainda é. Que a gente levava um violão, um carrom, e aí a gente ia pra lá. Tem dia de Deus, que Deus queria derramar naquele lugar. Era paternidade, era paz. A gente levava algumas músicas seculares, que não feriam princípios bíblicos. E ali a gente começava a tocar. Aí um violão, um carrom, no meio de uma praça, todo mundo bebendo, começa a chegar a galera. Começa a chegar e a gente já saía da igreja todo mundo. com as duplas definidas do evangelismo, oração e a galera intencional ali. Se espalhava alguns, sentava no cantinho e começava, a juntar as pessoas. Aí no meio do caminho vinha um louvor, Aí no meio do caminho passou 20 minutos, meia hora. Aí nesse 20 minutos, meia hora, nessa conversa específica, vocês são crente? O irmão todo tatuado, a menina toda diferente. A galera falou, mas qual é o problema? Calma, aí a gente estava conversando já filosofia, Nietzsche. E, cara, leia de tudo e retém o que é bom. Nietzsche é um ateísta, cara, mas dá pra você ler Nietzsche e você entender algo ali. Por que Nietzsche odiava tanto Deus assim? Tinha algo ali que faltava nele. Então, até na filosofia de Nietzsche, você consegue encontrar Jesus. Na falta de Jesus, você encontra ele. Então, ali ele cita Nietzsche, eu falo, você é Nietzsche, como é que tu sabe? Pá. E ali eles saem dali falando, cara, amo vocês e tal, vocês são incríveis. A gente já vê Jesus de uma forma diferente. E ali saiu
uma semente foi plantada no coração dos 3 ali. Fez uma mudança, né? Fez a diferença. Eu não encontrei mais ele, até sigo ele no Instagram, mas não tem mais contato, mas eu creio que, né, um planta, um rega e o outro vai colher. No momento certo, assim como foi na minha vida, no meu processo, um cara plantou lá em Brasília e hoje eu estou frutificando na Igreja Batista Atitude, né? Então, assim, é um processo. Eu creio que na vida desses jovens não vai ser diferente de tantos outros que a gente tem tido a oportunidade de lançar a semente. Muito bom. Testemunho lindo. Maravilhoso demais, cara. Surreal, cara. Surreal. Obrigado mesmo, Yuri. Você foi uma bênção. Nossa, Já? Acabou? Pô, passei. Eu pensei, cara, mano, já passou muito rápido. A minha mulher falou assim pra mim, deve acabar mais 9 horas, você fala muito. Eu falei, 9h15 já. Cara, a conversa flui muito rápido, cara. Se você ia falando aqui, ia embora. Nossa, muito bom mesmo, cara. Que bênção. O seu testemunho é muito gratificante pra gente e pra todo mundo que tá assistindo. Tenho certeza que abençoou muitos jovens, muitas vidas. Amém. Pega esses conceitos aí, pega essa dica que ele deu, já compartilha com seus amigos, já anota, bota aí no seu bloco de notas. Esquece nunca. Abraça isso aí, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua visão, vai mudar o seu jeito de enxergar, de conhecimento da Bíblia. E eu tenho certeza que você vai levantar um ministério de missões na sua igreja muito forte, muito bom. E no que você precisar também, conta com a gente, né? Aprendi muito com o pastor procurar. Josué, que Deus derrama sobre a nossa vida pra gente expandir aí pra onde for. Então, se quiser aí, convidar a gente pra estar aí, trocar essa ideia, derramar algo que a gente tem vivido, tá aberto. O que Deus dá pra gente não é nosso, é dele. E as experiências, todo esse portfólio aí é pra gente dividir mesmo, compartilhar e plantar essa visão. Com certeza, outras no coração de igrejas. muitas pessoas aí, Então, mudança em aberto. muitas vidas. Já passa seu Instagram aí pra galera. Aí. Vai já... estar aí o Instagram dele aí, tá, gente? Yuri _ Saraiva, né? Isso aí. Muito bom. Chama Gente, lá obrigado. que tá aberto. Obrigado, tá? Aproveita aí, já compartilha com seus amigos. Com certeza. Já fala aí com eles para eles seguir. Segue lá no nosso canal. Se inscreva, compartilha com os amigos. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, de tudo que a gente lançar. Todos os próximos episódios vai ter toda segunda-feira às 7h30 da noite. Isso aí. Então, já segue a gente lá no Instagram também. @Lancast. _Lancast. Pode seguir também no meu Instagram também, Axel Pontes. O meu Jean Carioca, Jean com JH não existe em nenhum outro lugar nenhum, só existe eu. Só jogar Único. JH, já acha ele. já acha o me cara. acha. Eu também, Axel Pontes, tem poucos também, você pode... Só conheço o Rose. Axel Rose. Poucos. Pior que o filme do Thor lançou agora o molequinho com o nome de Axel, eu fiquei me sentindo... Não, mas o primeiro é o Axel Rose. Não tem outro. Gente, obrigado, tá? Primeiramente também irmão. agradecer muito a Deus por estar aqui, agradecer a sua Amém. presença. É uma honra estar mesmo, aqui. cara. de Cara, verdade. Foi uma muito bênção. gratificante, assim, esse tempo que a gente trocou essas ideias aí, aprendeu muito com você e tenho certeza que vai abençoar e vai abençoar muita vida ainda. Amém. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Valeu todo galera. mundo que tava junto aí, obrigado de verdade. Tamo junto. Um abraço.